Olá, eu sou a professora Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E hoje nós vamos falar sobre um tema que certamente interessa não só a você, como a sua empresa também, que é comunicação. Falar de maneira clara, se expressar de maneira audível, escrever bem e, por que não, comunicar as suas ideias para o mundo de maneira assertiva. E para isso, hoje nós recebemos uma convidada especial, que é a professora Magda Lucchesi, que tem uma empresa que trabalha com a área de tradução e revisão. E ela está aqui hoje para contar para a gente o que mudou, na verdade, em termos de comunicação e como nós podemos fazer a nossa comunicação ser muito mais fluida. Com vocês, a professora Magda Lucchesi. Seja muito bem-vinda, Magda. Oi, Débora. Muito obrigada, viu, pelo convite. É, assim, especial demais participar do seu podcast. Sempre eu te acompanho. Acho incrível o teu trabalho. Acho que, assim, é uma grande oportunidade para a gente poder mostrar trabalho, para poder conversar, para poder comunicar. Eu acho impressionante o que você faz. E isso. Obrigada, viu? Muito obrigada, Magda, muito obrigada. Magda, eu vou te chamar de Magda porque, afinal de contas, né, além de ser uma professora, uma querida, também é minha amiga. Com certeza, com Magda, certeza. Magdíssima, conta pra gente, Magda, um pouco da sua trajetória profissional até chegar hoje na sua consultoria de revisão, de tradução. Você sempre fez isso a vida inteira? Como que foi? Eu sou formada em letras, né? Eu sempre gostei da área de linguagem, de literatura. Língua portuguesa sempre foi a minha paixão, sempre. Sou da área de humanas, está no sangue, não tem como evitar. E eu sempre me achei boa nesse campo de criar e revisar conteúdo que naquela época eram textos. Era basicamente isso, né? Então, fiz a faculdade, a intenção também era, quem sabe, né? Ir para lecionar, dar aulas, mas o foco, devido a tudo que aconteceu na minha vida profissional, me levou para a área mais da comunicação corporativa. Então, eu sempre trabalhei com comunicação corporativa, sempre estive ali. Ai, que ótimo. E, de fato, Magda, comunicação corporativa, ela deve ser bem feita, não é isso? Sim, Quais sim. são as coisas que você percebe hoje, assim, que mais impactam diretamente num negócio quando a pessoa não tem essa visão para a comunicação empresarial? Bom, hoje o que a gente entende que a comunicação é o carro-chefe de qualquer empresa. Ela é quem vai mostrar, que vai dar a linguagem e que vai deixar exposto lá fora tudo que é a empresa. A sua cultura, a sua missão, seus valores. Então, essa comunicação ela tem que ser clara, ela precisa ser objetiva, ela tem que ser transparente, Débora. Porque senão a empresa perde toda a credibilidade. Não tem como você acreditar em uma empresa que não usa desse básico, que é a transparência. Então, comunicação, hoje, fica a dica, é a chave. É a chave, é fundamental. É fundamental. E assim, quando o cliente te procura, o que mais ele pede? Ele pede para você, cria os textos dos e-mails, revisa todo um conteúdo do meu site. Quais são as principais dores, assim, que um cliente hoje, que tem uma empresa, sei lá, aí você pode me contar mais do porte das empresas que você costuma atender, mas quais são as dores principais desses clientes hoje? Principalmente essa comunicação assertiva que a gente tem falado. Ou seja, eu saber falar, entender sobre aquilo que eu preciso falar e falar de forma clara. Nada de rebuscar, que a gente diz, ficar enfeitando muito, porque eu não vou chegar no meu público-alvo. Hoje, as principais empresas que eu tenho atendido são do ramo alimentício. Olha que bom! Muitas agências, então, quando vem por agências, elas me procuram para eu fazer uma revisão ou então criar um conteúdo. Deixar aqui também só uma parte, eu faço tanto da língua portuguesa quanto da língua inglesa. Ótimo. E em breve da língua italiana, que eu estou estudando. Então, são conteúdos diversos, tanto para o varejo quanto para o atacado. Área da educação também, materiais didáticos. Também eu costumo atender escolas, mesmo que sejam escolas tem apenas cursos online, então atendo todo esse público. Então, geralmente o que acontece? Aparecem para mim empresas que precisam da criação
desse material para poder divulgar o seu trabalho, divulgar o seu serviço. E aí, Magda, quando elas olham o antes e o depois, pensam, meu Deus, Exatamente. A minha comunicação era totalmente falha, às vezes não tinha essa clareza, né, que, tão necessária. E outra coisa importante também, a parte da revisão. Essa parte da revisão é para empresas e também pode ser para a pessoa física, sim. No caso, eu tenho um projeto. Eu quero apresentar esse projeto. E hoje a gente tem tantas oportunidades no mercado, né? Hoje nós estamos aqui usando os estandes do SampaCast, na DeSampa, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. E eu vejo que, conversando com vários empreendedores, eu vejo que as pessoas têm muitas boas ideias, mas na hora de colocar no papel... Perde. Aquele conteúdo todo que está lá planejado, está na cabeça dessas pessoas, na hora de você transformar em palavras, por conta de não entender a importância da transparência, da objetividade, da clareza e, hoje em dia, um detalhe importante, diversidade. Enquanto a gente não entender, que eu falo com vários públicos, que eu falo com várias pessoas de diversos níveis, culturas, eu preciso entender a diversidade, eu preciso aprender a chegar nesse público. Então, a principal causa, né, desse nó que dá na comunicação hoje em dia é eu não ter, a empresa não ter claro isso. Eu preciso ser diverso, eu preciso conversar com aquele outro também. Uma comunicação muito mais ampla que atinja vários públicos. Sim. E falando sobre diversidade, é um tema que eu tenho pesquisado, eu tenho estudado. Recentemente até fiz um curso de inteligência emocional e ali naquele curso tinha alguns tópicos assim. E tem uma coisa que eu vi em várias empresas grandes e também em ONGs, que eu vi uma coisa daquela que para cego ver, essas coisas assim. Então, as empresas devem utilizar esses recursos. Quando que esses recursos são necessários e eu mudo a minha comunicação? Como que funciona? É a inclusão, né? Você fala nessa parte que é a inclusão de todos os públicos, de novo. Dentro da diversidade, dentro daquilo que a empresa procura atingir, hoje ela também precisa pensar em todos os tipos de pessoas que podem ser atingidas pelaquela comunicação. Então, nós temos a Libras, que é a língua brasileira de sinais, temos a parte do braille, quando você vai, hoje em dia, em museus, você vai em casas de cultura, sempre tem ao lado toda a descrição das obras, igual no Sesc, exatamente, né? Isso é impressionante, é maravilhoso isso. Então, as pessoas passam a pensar no todo, em todas as pessoas. Então, complementando, é a diversidade com a inclusão. Então, quando você fala sobre a inclusão, é lembrar também daquele público especial que precisa e tem direito a essa comunicação. E a gente tem várias formas de chegar até eles. Olha, que interessante, Magda. Porque, assim, é muito restrito ainda, né? Muito. É muito restrito. E uma empresa que se preocupa com isso dá um grande salto. Hoje eu vejo, no próprio LinkedIn também aparece, mas é claro, a pessoa vai depender de alguém que esteja com ela para poder indicar. Olha, aqui está dizendo que é uma imagem que tem uma mulher vestida de vermelho, falando a respeito das festas de Natal e assim por diante. Sim. Ou então, vários aplicativos hoje para PCs, para smartphones, o que for, eles ampliam, a pessoa fala, pede alguma coisa, o aplicativo também já passa a informação que ela precisa. Então, é um mundo inclusivo, é um mundo diverso que a comunicação está ali correndo atrás. Não deixar ninguém de fora. De fora, exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de uma coisa que é meio polêmica, mas é necessário falarmos de todes. Tá bem. Todes. Eu publiquei, deixa eu só contar essa para vocês. Deixa eu contar essa para vocês aí de casa.
eu participei de um grupo de mulheres e a comunicação era nessa coisa do todes e tal. E um dia eu fiz uma brincadeira, né? Eu coloquei lá um vídeo que era até um advogado, ele falando, todes, tode, e brincando assim. E foi muito engraçado. E eu mandei, rapaz, fui cancelada. Oh, meu Deus. Então, esse tipo de comunicação, né? Eu vejo que não é aceito, não faz sentido, pertence a um grupo de pessoas, tem pessoas, até notícias, né, que falam de pessoas que escreveram redações pro Enem e coisa e tal, com essa linguagem neutra. E como é que tá esse negócio, assim? Conta pra gente, como é que tá a aceitação? Isso é verdade, não é? É lenda, né? Isso, conta pra gente desse tema polêmico aí do todes. Perfeito, adoro esse tema, adoro. Bom, eu fui fazer uma pesquisa, né, de campo, inclusive mantive contato com a Academia Brasileira de Letras, porque realmente era uma coisa que era aquela pulguinha atrás da minha orelha. Eu falava, gente, como é que pode? Como é que eu vou falar? Existe hoje a língua culta, né? Que é aquilo que a gente aprendeu na escola, aquilo que diz os dicionários, todos os léxicos, todas as pessoas que, né, os linguistas, eles falam a respeito da língua culta. Ok, chegamos nesse ponto. Vamos falar da diversidade e da inclusão agora. Quando você vai utilizar esse pronome neutro, ele não é aceito para a Academia Brasileira de Letras. Ponto. Ok? Ok. Ele, então, não será aceito em redações oficiais para concursos públicos, Enem, vestibulares para qualquer tipo de faculdade, de universidade, tanto as particulares quanto as públicas. Fique claro isso. Então, a gente precisa tomar cuidado. A linguagem que a gente usa na internet, que a gente chama hoje de internetês, que existe, né? Ela é diferente daquela formal que eu preciso utilizar nesses casos, concursos públicos e vestibulares. Precisamos tomar muito cuidado. Então, vou estudar em primeiro ponto qual é a cultura daquela empresa. Ela costuma usar? Ela fala com um público que realmente exige isso dela? Ok, eu posso utilizar essa linguagem neutra, desde que ela esteja sublinhada, que ela esteja destacada como algo à parte. Como a gente faz nos trabalhos de TCC para faculdades, para artigos, quando você utiliza palavras estrangeiras, o estrangeirismo, ou então alguma palavra no latim, você coloca em itálico, você coloca entre aspas, que é para você destacar que é uma coisa à parte da sua língua mãe. Ou seja, não foi aceito e não é aceito em trabalhos acadêmicos, tem que tomar muito cuidado. E a empresa que vai utilizar também deve mudar toda a comunicação dela. E eu acredito que isso também, assim como me incomoda, eu acredito que deve incomodar os clientes de algumas empresas também. Então, por um lado, eu atendo um público e por outro, eu acabo espantando outros clientes. Então, a gente tem que tomar cuidado. São os, vamos dizer assim, as ciladas da comunicação. Exatamente. Entenda primeiro qual é o público que você vai atingir, para quem é que você precisa falar e o que é que você precisa falar. Não são todos que vão atender e entender essa linguagem neutra. Nós vivemos num país gigantesco, a língua portuguesa ela é falada em 9 países, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, tanto que o acordo ortográfico veio exatamente para unificar a nossa língua. Então, hoje, como nós escrevemos aqui no Brasil, é como se escreve em Portugal, em alguns países da África que foram colonizados também por Portugal e assim por diante. Então, a gente tem aí uma pincelada de responsabilidade na nossa língua. Então, precisamos tomar cuidado. E para não sermos prejudicados quando precisarmos escrever para algo mais formal. Então, é uma linguagem que inclui, que vê a diversidade, que traz, né, todos para o aconchego da comunicação, mas precisamos tomar cuidado. Entenda primeiro para quem é que você está falando, qual é o seu público. E aí sim você tem essa liberdade para usar ou não. Entendendo o quê? Na língua culta, formalmente, ele ainda não é aceito, tá? Olha, muito bom, muito esclarecedor. Agora, Magda, outra questão
que são as pessoas que estão chegando hoje no mercado de trabalho. Cada vez mais tarde. Então, o jovem, né? Aquele juvenil que chega com 28 anos na empresa. Então, a pessoa chega com as gírias, os jargões, toda aquela comunicação que... Como que as empresas podem lidar com essa questão de maneira mais prática? Sendo que a pessoa vem com todo aquele vocabulário, aquela postura de casa. E quais as medidas, assim, que uma empresa pode tomar em termos de treinamento, a parte de criar scripts? O que as empresas... O que você recomenda aí para que as empresas possam trabalhar cada vez mais a linguagem dos seus colaboradores, verbal, não verbal, escrita e coisa e tal, para que essa empresa esteja, né, unificada, que essa comunicação flua e que nenhum cliente seja prejudicado, ou pior ainda, passe uma informação negativa, né? Até porque nós somos a imagem da empresa. Sim, exato. O principal sempre primeiro, eu estou chegando naquela empresa, eu preciso conhecer a cultura, conhecer aquela empresa, saber até onde eu posso. Uma dica que fica, ouça sempre quem já está lá há mais tempo que você. Quem está lá há mais tempo vai te trazer bagagem, vai conseguir criar experiências, vai trazer experiências para você que vão ser muito úteis, que você não vai ficar perdido. Então, para o jovem que está iniciando, ouça, aprenda, absorva tudo que você puder absorver. Converse com pessoas que estão lá, que já criaram, criaram aquela história delas ali dentro, né? Você tem muito a absorver e traga também um pouco, que seja pouca a sua experiência para aquele outro. Fala, olha, lá fora a gente está falando sobre coisas assim diversas. Não há nenhum problema em a gente mesclar experiências. E dali surgiu uma maravilhosa, diferente de tudo que já apareceu hoje em dia. Converse, o diálogo, estar aberto a ouvir o outro. Isso é uma base própria da comunicação assertiva. Quando eu chego num lugar, eu chego para ouvir e para ser ouvida. Quem está lá também é a mesma situação. Ouvir, respeitar a opinião do outro. Então, você chegou, você vai ser respeitado. Vamos ouvir as suas ideias. Quem está lá também quer isso. É a troca. É a troca. Então, não chegue chegando, como a gente diz, né? Chegue com calma. Chegue na humildade. Exato, chegue aprendendo, disposto a aprender. Exato. Até porque os jovens, eu percebo que hoje, eu brinquei aqui, né, com a idade avançada dos jovens, assim, até porque eu sou de outra época, né? Então, onde a gente começava a trabalhar muito cedo. Sim. Então, como a gente começava muito cedo, a gente aprendia muito com os mais velhos, né? Sim. Então, hoje a galera chega com uma linguagem midiática, com expressões que aí tem aquele choque, né? Enquanto eu tô falando aquele dito popular, aquele dito popular, não tem tu, vai tu mesmo. Quem não tem cão, caça com gato. Eu até vi um vídeo de uma criança esses dias que a mãe fazia a pergunta sobre... O choque de gerações, né? Esse choque. Então, é muito importante ressaltar essa questão de que toda a nossa comunicação, para que ela seja mais fluida, com certeza, é preciso fazer acordos, Exatamente. Eu ouço, você me ouve e assim a gente... Eu tive uma experiência na última empresa que eu passei, que eu trabalhei com uma menina de 23 anos. Ela está entrando agora, né, na área da comunicação e treinamento. Então, nós dávamos treinamentos e tal, e às vezes eu soltava algumas pérolas, né, da minha época, né, alguns ditos populares. Eu olhava para ela estava assim, o que é isso? Aí eu me explicava, falava, não, é um dito popular, assim, gente, mas tem tudo a ver. Era uma descoberta. Exato. E aí eu falei, mas meu Deus, eu usava isso, acho que desde os meus 12 anos, mais ou menos. E a pessoa não sabe, né? Aí é muito engraçado. Eu gosto de lidar com o jovem exatamente por isso. Quando você fala algo para ele, que é uma comunicação das antigas, ele para, ele fica, daí de repente ele...
Nossa, não é que tem a ver mesmo? Olha, que bacana. É a troca. Está aberto a Exato. aprender, a conhecer Exato. formas diferentes de se Exato. comunicar. De falar. E isso é muito gostoso. Muito bom. E agora, outra pergunta que eu acredito que seja bastante interessante, essa não é polêmica, não, tá? é a questão do chat GPT, né? Todas essas inteligências artificiais. E interessante que eu tenho conversado com várias pessoas, e nós, acima dos 40, a gente tem o domínio daquilo que é dito, né? Daquilo que é escrito lá no ChatGPT, porque nós temos a capacidade de validar aquilo. Então, por exemplo, se eu coloco lá plano Collor, o ChatGPT vai trazer o plano Collor, o que aconteceu em termos de política, economia, manchetes e coisa e tal. Mas que aquela informação que teve gente que se suicidou, que teve pessoas que não casaram, que o dinheiro ficou preso, está até hoje. Então, tem informações da escassez de alimentos em alguns lugares, do que faltou isso, faltou aquilo. Então, a dinâmica toda que aconteceu na sociedade, ele não é capaz de trazer. Não. Nós teríamos que alimentá-lo com essas informações para trazer. E eu vejo que tem muita gente que utiliza as tal das copies, principalmente na publicidade. Então, você entra lá e vê um anúncio de a venda de um curso ou um anúncio até de um produto mesmo. É tudo igual. Sim. Tudo igual. Aí tem o CTA, né, que é a chamada para ação e coisa e tal. Então, eu acho que já tem empresa que está se ligando nisso, que esse tipo de padronização da utilização das redes sociais, juntamente com esses recursos, que isso não está passando uma boa impressão quando ele é puro e seco. Sim, exatamente. A gente sabe dessas ferramentas, são ótimas. A internet veio para mudar realmente, dar uma virada na nossa cabeça, no nosso mundo. E como tudo, ela deve ser usada para o bem. A gente deve sempre ter essa cabeça, né, de que a internet precisa ser usada para o bem. Quando você encontra esse tipo de inteligência artificial que acaba trazendo textos pré-fabricados, que eu falo que é assim, ele não é nem um pouco humanizado. Quando você pega um texto escrito normalmente por uma pessoa que precisou criar um conteúdo, uma página do LinkedIn, por exemplo, de uma empresa, você lê e fala, nossa, que bacana essa empresa. Você sente ali que ela usou material humano. Sim. Aí você vai comparar com um texto pré-fabricado e traz todos esses problemas que você citou. Primeiro, não tem coerência histórica, muitas vezes. A linguagem é truncada. Sim. É muito estranho. É um robô. Não, para mim é assim. Muitas pessoas vão falar que eu sou louca de falar isso, mas é um robô. É um robô que está falando. Ele não tem a parte humana. E pode parecer muito estranho. Você sente a diferença. Magda, mas é só um texto. Como é que é um texto e tem gente ali dentro daquele texto? Isso. São pessoas, histórias de vida. A própria ação de escrever à mão. Isso traz toda uma história, traz assim uma coisa de ancestralidade lá da época do colégio. Você escrever. Façam esse exercício, escrevam. Isso traz uma paz, traz uma coisa, você fala, nossa, eu sei escrever. Quando você vai buscar nos textos, você encontra exatamente isso. Essa pessoa escreveu, isso aqui foi escrito por uma pessoa, um ser humano. Eu não gosto, eu sou contra, a minha posição referente ao ChatGPT. Assim, não é humano, não é uma coisa que traz sentimentos. E língua, literatura, escrita, é sentimento. Isso, é viva, né? Você Exato, lê e interage com aquilo. Ela é tão viva que ela se modifica ao longo do tempo. Vão passando anos, a gente vai criando e vai trazendo mais contextualidade, a gente vai trazendo outras palavras, a gente vai criando mundos e ela é viva, ela vai se adaptando, inclusive. Antigamente, eu tinha uma professora na faculdade que ela falava, nossa, você ia falar
uma pessoa, você falava assim, vós me ser. Isso. E era escrito assim com vários S's. Aí depois foi mudando. Vós me ser. Foi separando. Depois veio o você. Hoje é C. C. Ou então só um C. Isso. Então, assim, ela é viva. Ela foi contraindo, foi contraindo, mas ela vai mudando. Ela vai mudando. E o que é esse? O que é essa mudança? São as pessoas. Isso, são exatamente. As pessoas. Então, usar o chat, usar algumas ferramentas da própria comunicação, ferramentas de revisão, elas auxiliam, mas elas não podem ser tidas como um padrão. Vou usar só isso, pronto, e acabou, tô fechada para qualquer outra coisa. Vou mandar o revisor embora, vou mandar todo mundo embora, agora eu vou usar só o chat GPT, vou comprar a versão mais avançada. Isso, não fique preso. Ele pode te dar ideias. Isso. Ele te dá os starts, os insights. Ótimo. Ok, mas você desenvolve. Que maravilha. Ô, Magda, e nosso tempo já está acabando, aqui é muito rápido, gente. Mas tem várias perguntas, mas perguntei aquela polêmica que eu queria perguntar. Adora. Mas assim, qual o conselho que você dá hoje para quem está começando a perceber a importância de se comunicar bem? Então, porque às vezes eu acho super chique uma pessoa que tem entendimento de outra língua, que faz tradução, revisão de textos, principalmente em inglês, e não fica corrigindo as pessoas. Eu acho tão elegante isso, tão chique. Então, assim, o que você diz para as empresas hoje, sejam elas, principalmente os empreendedores, né? Porque o nosso podcast, ele fala muito com o empreendedor. Então, o que você diria para os empreendedores que hoje estão começando, seja no ramo da alimentação, como você já tem de empresas grandes nessa área, ou seja, uma pessoa que trabalha com vestuário, que trabalha com artesanato, seja o que for, mas que está empreendendo. E que muitas vezes não tem condições de ter um tempo reservado para prestar atenção na comunicação, porque ela está muito preocupada em vender. Sim. Ela quer vender. Então, o que você diria aí de conselho para essas pessoas, para que elas possam começar a prestar atenção nessa questão da comunicação? Débora, hoje o que a gente sabe, né, nas pesquisas é que a comunicação assertiva é a principal habilidade do século XXI. Então, eu preciso, de novo, entender o que é uma comunicação assertiva e como fazê-la. Não é difícil, não é. A partir do momento que eu tenho um empreendimento, eu conheço a fundo o que ele é, o que ele faz, o que ele traz de positivo, de bom para a comunidade, eu tenho bagagem para poder passar para as pessoas aquilo que eu estou vendendo. Ponto principal, é entender a respeito daquilo que você está vendendo. Quando uma pessoa tem uma loja de vinhos, ela precisa entender de vinhos. Quando ela tem um mercado, o mercado ali da tua rua, aquele mercadinho de vila, de bairro, ele sabe dos produtos que ele vende, ele conhece a procedência, ele conhece a marca e ele vai passar da melhor forma possível. Não adianta eu querer passar sem transparência e sem clareza uma coisa que eu não conheço. Então, conheça a respeito daquilo que você vai falar. E fale, seja transparente, inclua as pessoas. A comunicação assertiva, ela é saber falar. Eu preciso saber falar. E para saber falar, eu preciso entender, conhecer. Conhecer as pessoas, conhecer o meu público, quem eu quero atingir, como eu converso com ele. Então, é a principal habilidade. Isso são os skills, né, que a gente fala. Comunicação assertiva. Maravilha. Eu tenho hoje um projeto, né, de mentoria em comunicação que realmente é isso, que é para trazer o conceito e falar para as pessoas. Não é difícil você se comunicar de forma assertiva com as pessoas. Que maravilha. Vamos aproveitar esse gancho, então. E aí eu deixo essa câmera para você falar com quem está nos assistindo e dar o seu recado, inclusive, sobre essa mentoria, onde as pessoas te encontram, como elas devem começar, quais os produtos que você oferece, por favor. Então, obrigada. Bom, nas redes está como Magda Lucchesi. O Lucchesi é com CH, tá? O meu Instagram é Meg Lucchesi. E eu presto serviços, né? Como tradutora,
revisora, criadora de conteúdo. E agora o meu mais novo projeto é Mentoria em Comunicação. Vamos falar na mentoria a respeito da comunicação assertiva, da comunicação não violenta. Eu sempre digo, há maneiras e maneiras de se falar a mesma coisa. O que vai impactar o outro é a forma como eu vou usar para falar com ele. Então, é uma experiência importante para a comunicação, para hoje em dia, para as pessoas poderem se entender melhor. Não há vida sem comunicação. Eu sempre brinco, a gente não é uma ilha, não dá para viver sozinho, isolado, sem falar com ninguém. Até mesmo nas redes sociais. Principalmente porque na rede social você não está ali olho no olho com a pessoa. São palavras, às vezes memes que querem dizer alguma coisa e o outro entende de outra forma. Então também há a necessidade de ser claro também na internet. Então, quem quiser conversar um pouco mais, saber um pouco mais de mim, é Instagram, @MegLuquezzi e Facebook, Magda Luquezzi. Maravilha! Até no meme, hein, gente? Presta atenção. Muito obrigada pela sua presença, Magda. Eu a gente que agradeço. Fica por aqui. Obrigada a todos vocês. E sugiram novos temas aí para o nosso podcast da Escola de Negócios. Um abraço e até mais.